pessoal, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre uma questão que tem dado muita polêmica desde ontem, que é a criação de diversos perfis nas redes sociais, como Twitter, Instagram, com o objetivo de expor fotos de alunos que estariam fraudando o sistema de cotas raciais das universidades públicas. Esse é um movimento que tem acontecido em diversas cidades, né, e a gente vai falar aqui um pouco mais voltado para a própria UFJF, né, já que foram criados perfis bem específicos direcionados para esses alunos. Como é que isso tem funcionado, né? Desde ontem estão sendo feitas várias postagens constando a foto desses alunos, a classificação deles no vestibular, comprovando que eles entraram por meio das cotas, e aí tem surgido um movimento muito grande de denúncias, de incentivo às pessoas a procurarem o Ministério Público e de mandarem mais casos para serem divulgados nas páginas. E qual que é a grande questão? Em primeiro lugar, a gente precisa lembrar que toda essa exposição de fotos ela está acontecendo sem autorização daquelas pessoas. Por mais que sejam fotos, em algumas vezes, retiradas de perfis públicos de redes sociais, isso não dá o direito de outros perfis utilizar essa foto sem o consentimento das pessoas envolvidas. Num segundo momento, a gente precisa entender que a questão das cotas raciais ela é muito complexa e ela merece ser muito estudada e analisada antes da gente passar a fazer julgamentos virtuais, julgamentos com base em apenas uma foto, com base apenas na cor da pessoa, né, em como que é o fenótipo aparente daquela pessoa. E por que eu digo isso? Há diversas pessoas que foram lá, que estão expostas, até o momento essas páginas ainda estão no ar, embora algumas já tenham caído, tiveram fotos divulgadas, sendo que boa parte já está passando por um processo de investigação dentro da própria UFJF, na qual a gente está tendo a oportunidade de demonstrar que a autodeclaração não foi válida. Inclusive tem casos de pessoas que o caso já foi arquivado pela UFJF, ou seja, que a própria universidade já reconheceu a legalidade da autodeclaração e mesmo assim essa pessoa está sendo exposta nos perfis, né, por meio da apresentação de fotos sem o seu consentimento. E o que eu percebo, né? No intuito de buscar essa justiça social, de denunciar pessoas que podem realmente ter cometido fraudes, estão colocando todas as pessoas no mesmo grupo, como se todos que não tivessem o fenótipo esperado por quem tem feito essas denúncias estivessem fraudando o sistema de cotas, o que a gente sabe que não é verdade. Aqui eu acho importante a gente explicar, em um primeiro momento, qual que é o critério utilizado pelo IBGE para identificar as raças das pessoas, né? Atualmente são divididos em 5 grupos, sendo que de um lado a gente tem os indivíduos brancos, de outro lado os indivíduos pretos, e no meio temos os amarelos, os indígenas e os pardos. Os pardos são todos aqueles indivíduos que estão entre os brancos e os pretos, eles nem têm todos os fenótipos que possam ser suficientes para identificá-los como pretos, mas tampouco são consideráveis como brancos, pelo fato de possuírem alguns traços de fenótipo em decorrência de serem descendentes de indivíduos pretos. E uma coisa importante da gente falar também é que quando a gente fala da categoria negros, dentro dessa categoria estão incluídos tanto os indivíduos pretos quanto os indivíduos pardos, que são aqueles que possuem traços de descendência africana, porém num grau menor. Porém, apesar de serem pardos, eles são considerados como negros pelo IBGE. E qual que é a grande questão? Existe uma grande dificuldade da gente identificar quem são os indivíduos pardos, porque em muitos casos esses indivíduos eles não apresentam tantos traços de fenótipo típicos de indivíduos pretos, mas ainda assim eles podem sim se autodeclarar como pardos, especialmente em decorrência do meio onde ele vive, de quem são os ascendentes dele, de ser pai, de ser filho, de ser neto de pessoas negras, e isso não tira dele a autoidentificação como pardo. A gente tem muitos casos de pessoas que, por exemplo, uma irmã tem a pele muito clara e a outra irmã ela tem a pele totalmente morena, se aproximando muito do fenótipo esperado dos indivíduos pretos, né? As duas possuem praticamente a mesma genética e o fenótipo em cada um se apresentou de uma forma, só que não cabe a nós falar que uma é parda e a outra é branca, uma é preta ou negra e a outra é branca, porque as duas são irmãs, elas possuem a mesma criação, os mesmos parentes. O que vai falar se ela é parda ou se ela é branca qual a forma como ela melhor se identifica. E o que eu acho também que é muito importante a gente falar?
A legislação brasileira, ela até bem pouco tempo atrás, ela trazia pouquíssimos critérios para regulamentar as formas de ingresso. Até 2018, em grande parte dos concursos públicos, era utilizado apenas o critério da autodeclaração, pelo qual o candidato que afirmava como que ele se identificava, isso perante a pessoa no ato da matrícula, e ele tinha o direito de se autodeclarar da forma como ele se via. A gente sabe que em muitos casos as pessoas utilizaram disso para fraudar o sistema de cotas, mas na grande maioria dos casos não é isso que aconteceu, né? Embora as pessoas não tenham todos os traços esperados dos indivíduos negros, elas possuíam e possuem sim o direito de se considerar como pardos. E aí qual que é a questão? De 2018 para cá, a UFJF criou as comissões de heteroidentificação, tanto para analisar os candidatos no momento da matrícula, quanto para analisar denúncias de pessoas que já estavam na faculdade há anos, quando não existia qualquer critério relacionado ao fenótipo. Os critérios eram todos relacionados apenas à autodeclaração. E aí a gente precisa separar esses dois casos. Isso porque a gente só pode avaliar se aquela pessoa cometeu ou não fraude por não ter determinado fenótipo se, no momento em que ela ingressou na universidade, a legislação e o edital previam que o critério utilizado seria o critério do fenótipo. Caso contrário, o que deve prevalecer é a autodeclaração. E para você falar que a pessoa cometeu uma fraude, você precisa de provas robustas de que ela, de fato, tentou burlar o sistema. O que não acontece, por exemplo, no caso de pessoas que são descendentes de pessoas negras. Ainda que sejam avós, avô, avó, pai e mãe, e ainda que ela não tenha todos os traços que a gente imagina como típicos dos indivíduos pretos, ela possui sim o direito de se autodeclarar. E eu chamo a atenção de todos vocês para esse debate porque é muito importante a gente conversar sobre as cotas, mas não através da acusação das pessoas, de forma totalmente expositiva nas redes sociais, cujo objetivo é praticamente denegrir a imagem dessas pessoas, já que a gente acaba colocando no mesmo bolo todos os tipos de pessoas. Uma parte que sim pode ter tentado fraudar o sistema de cotas, mas que eu acredito que seja a minoria, junto com uma enorme parcela de estudantes que não fraudaram as cotas, que de fato se consideram como pardos, são filhos de pessoas pardas e têm todo o direito de se sentir dessa forma. Enquanto não houve a criação da comissão de sindicância, a instituição do critério de fenótipo, a gente não pode falar em fraude de pessoas que entraram antes disso. E como eu já disse, várias das pessoas que estão ali já estão passando por processos de sindicância ou processos administrativos dentro da UFJF. Algumas delas já tiveram o caso, inclusive, arquivado, porque foi demonstrado por meio de provas, por meio de fotos, que aquela pessoa é sim parda, que aquela autodeclaração era sim legítima, e mesmo assim elas estão sendo expostas de forma indevida nas redes sociais. Com isso, o que eu acho que a gente deve fazer? Continuar fazendo o debate da forma mais ampla possível, chamando todas as pessoas do cenário acadêmico, todas as pessoas que entendem do assunto, porque quanto mais a gente conversar, maior vai ser a efetividade do sistema de cotas. E qual que é o caminho? O caminho é cobrando tanto o legislador, os deputados, como a própria universidade para a criação de critérios o mais objetivo possíveis para você poder identificar antes mesmo da matrícula se aquela pessoa ela tem direito ou não às cotas, porque em muitos casos a pessoa se identifica como pardo, mas de repente a banca a considera que não, e aí aquela pessoa tinha nota para passar sem a utilização das cotas raciais e acaba sendo totalmente prejudicada. Então a gente precisa ampliar esse debate, ampliar os critérios, ampliar a divulgação dos critérios, ampliar a divulgação de como que o IBGE trata do assunto para que a gente possa, de um lado, evitar cometer injustiças com pessoas que estão sendo acusadas indevidamente de coisas que elas não fizeram, e de outro, aumentar a efetividade das cotas sociais, porque quanto mais critérios a gente estabelecer, mais bem distribuídas vão ser essas vagas. E uma coisa que a gente tem que lembrar é que por mais que a gente imagine que essas vagas foram criadas para aquelas pessoas que sofreram de fato, e sofreram e sofrem preconceito e que precisam sim de uma política social para se reafirmar, não temos como garantir que todas as vagas vão ser ocupadas por pessoas que se enquadram nesse modelo. Temos diversas outras pessoas que são pardos, que às vezes não sofrem preconceito na mesma medida que as outras, mas que possuem sim direitos, o direito de utilização das cotas.
e para que você limite isso somente com base em regras o mais objetivas possíveis. Eu sempre uso esse exemplo, mas é só pensar na política de cotas para a escola pública. A gente sempre pensa que essas cotas devem ser para alunos de colégios muito simples, com dificuldades de acesso ao ensino, colégios às vezes da rede pública, e a gente sabe que na prática boa parte das vagas são ocupadas por indivíduos do Colune, que é um colégio, né, com excelência mais do que reconhecida, os colégios militares, o CTU, né, o antigo CTU, agora IFET, enfim, diversos colégios da rede federal que, embora públicos, possuem uma excelente qualidade de ensino, e não tem nada de errado nisso, já que atualmente, né, a lei e os editais não fazem distinção de qual rede pública que a gente vai utilizar. E a mesma coisa acontece com as cotas. Eu estou aqui nunca para ser contra a política de cotas, muito pelo contrário. A gente que trabalha diariamente com isso, a gente sabe do quanto que isso é importante. Eu sou ex-aluno de uma universidade pública e sei o quanto que o papel das cotas foi fundamental para colocar pessoas na universidade, pessoas que não estariam lá se não fosse a política de cotas, e isso é uma coisa extremamente bonita de se ver na prática, e isso tem que ser feito cada vez mais e mais, mas a gente não pode, em busca de uma determinada noção que a gente tem de justiça, ferir o direito de diversas outras pessoas. Então é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, tanto para tentar explicar um pouco melhor essa situação das cotas, quanto para pedir responsabilidade de todo mundo que lida com esse assunto, para que as pessoas, antes de sair publicando, divulgando e compartilhando conteúdos nas redes sociais, procurem se informar melhor. E se, após se informar, elas ainda sentirem a necessidade de denunciar um caso que ela acredita que seja fraude, que ela busque os caminhos propícios para isso, que são o Ministério Público Federal, que ele tem uma ouvidoria pronta para isso, que recebe diariamente diversas denúncias, não só disso, mas como diversos outros casos, como a ouvidoria da própria UFJF. E eu, assim, ainda que eu discorde de vários pontos, né, da postura da UFJF, uma coisa que eu posso falar todos os casos enviados para a UFJF estão sendo investigados, até casos de pessoas que estão na semana da formatura, eles estão investigando. Eu não concordo com os critérios, às vezes, eu não concordo com a forma como é feito em muitos casos, mas eu não posso deixar de reconhecer que eles estão cumprindo o papel deles, que é o de averiguar as informações. Então, se realmente a intenção é buscar a maior efetividade das cotas, que a gente não utilize de perfis, né, de exposição inadequada das pessoas, e sim dos canais propícios para isso. E, além de tudo, que a gente incentive a UFJF a buscar mais critérios, a colocar isso bem claro no edital, para que a gente evite cada vez mais a ocorrência de situações duvidosas. É isso, né? O nosso escritório lida com essas causas há muito tempo, a gente está aqui à disposição para tirar qualquer dúvida sobre o tema.